Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã Jesus ressuscitou. Tudo bom, crianças? Sou o tio Valdeci. Muito bom estar aqui. E eu quero explicar para vocês hoje o verdadeiro sentido da Páscoa. Será que a Páscoa é isso aqui, ó? Será que a Páscoa é o coelhinho? Será que a Páscoa é comer ovo de chocolate? E o tio Valdeci vai explicar que o verdadeiro sentido da Páscoa é o Senhor Jesus. E a história está aqui, ó, dentro do coelhinho. Você quer ver a historinha que está aqui dentro do coelhinho? Vamos junto ver? Vamos abrir aqui o coelhinho e vamos conhecer essa história maravilhosa, a história da Páscoa. Olha aqui. Olha, crianças, olha o que tem aqui. Tem aqui um jumentinho, olha. E foi em cima de um jumentinho que o Senhor Jesus entrou em Jerusalém. Em cima desse jumentinho, desse animal humilde. Jesus poderia entrar em cima de um elefante, em cima de um leão, mas Jesus entrou em cima de um... De quê? De um animalzinho, de um jumentinho, para mostrar humildade. Tudo bem? E quando Jesus entrou em Jerusalém, em cima de um jumentinho, as pessoas ficaram, ó, colocando, acenando, dizendo: Hosana nas maiores alturas, glória ao Senhor Jesus Cristo. E todo mundo deu glória para ele, porque naquela época, quando Jesus entrou, comemorando a Páscoa, os judeus estavam comemorando a Páscoa. E a primeira Páscoa foi assim: o povo judeu estava no Egito, sendo humilhado, e eles sofreram há 400 anos debaixo do cipó de Faraó. Mas um dia Deus levantou um homem chamado Moisés, e Moisés foi lá, ó, e libertou o povo. E Deus, para libertar esse povo, ele fez, ó, 10 pragas, né? Vocês sabem aí as pragas. É a praga que choveu pedra, é a praga do sapo, do gafanhoto, e a última praga é a morte do filho primogênito. E isso aconteceu, crianças, que à meia-noite um anjo do Senhor veio. Mas olha, diz a história que Deus disse para Moisés ele matar um cordeirinho e pegar o seu sangue e colocar nas bordas da porta. E assim Moisés ele fez, ele obedeceu o Senhor e foi sacrificado naquela noite um cordeirinho sem mancha, sem defeito. E esse cordeiro representa Jesus Cristo, que é a verdadeira Páscoa. E depois disso o povo de Israel saiu do Egito e foi embora para uma terra muito distante. Foi buscar a presença de Deus. E a história continua. E Jesus estava ali em Jerusalém para comemorar junto com seus discípulos a Páscoa. Jesus pegou o pão e disse: coma desse pão, que esse pão representa a minha carne. E Jesus pegou do cálice e disse: beba esse cálice que representa o meu sangue, derramado pelos pecados de vocês. Agora eu pergunto, criança, você sabe o que é o pecado? Pecado, criança, é tudo aquilo que eu penso, que eu falo, que eu faço, que não agrada a Deus. Puxar o cabelo do irmãozinho, beliscar o irmãozinho, desrespeitar o pai, a mãe, a professora, tudo isso é pecado. E o pecado só destrói a gente, não é assim? Mas Jesus, quando ele estava ceando, ele sabia que ele ia morrer em uma cruz. E ele foi para onde? Ele foi para um jardim chamado Jardim do Getsêmani. Ele foi orar, crianças. E lá no Jardim de Getsêmani, ele foi orar, buscar
poder, força em Deus. Se você quiser força em Deus para vencer todas as coisas, tu tem que orar, crianças. Por quê? Porque Judas tinha traído o Senhor Jesus, por 30 moedas de prata. Judas humilhou, vendeu o Senhor Jesus Cristo. E a história diz que os guardas, um monte de homem mau, vieram e prender Jesus, amarraram, que é a verdadeira Páscoa, amarraram ele, criança, e levaram ele para um lugar. E chegando lá, crianças, o homem malvado, os homens, os guardas, pegaram o cipó, crianças, e começaram a bater no Senhor Jesus. E ele começou a gritar, sofrendo, crianças. E na ponta desse chicote, crianças, tinha ossos, tinha pedaço de ferro, de aço, e aí ficava batendo em Jesus, e Jesus ficou todo melado de sangue, crianças. E ainda mais chegou os guardas e falaram: tu é rei, Jesus, tu é rei, é? Pois pega uma coroa de espinho. Pegaram uma coroa de espinho, criança, e colocaram na cabeça do meu e do seu Jesus. Jesus começou a chorar, começou a sofrer, mas ele estava fazendo tudo isso porque ele te ama. E quando Jesus estava sofrendo, ele, uma cruz, crianças, pegaram uma cruz e levaram o Senhor Jesus para um monte muito alto, o monte da caveira, o monte Gólgota. Levaram lá e pegaram, criança, pregos. Pegaram pregos e colocaram nas mãos do Senhor Jesus Cristo, colocaram nos pés dele, e ele sofrendo muito, gritando, mas tudo isso porque ele nos ama muito. E o guarda, crianças, quando Jesus estava lá, o guarda ainda veio com a lança, crianças, e enfiou ao lado do peito do Senhor Jesus. Aquilo ali doeu muito, ele sofreu muito, crianças. Ainda mais os guardas vieram e pegaram e tiraram sorte para dividir as vestes do Senhor Jesus. E Jesus Cristo, ele morreu lá naquela cruz. E quando ele estava morto ali no chão, chegaram, crianças, com um pano e cobriram o meu e o seu Jesus, cobriram o Senhor Jesus e colocaram na tumba. E Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, crianças. Mas o mais lindo, crianças, dessa história é que o Senhor Jesus, ele não está mais morto, criança. Jesus, ele, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, crianças, e está vivo para todo sempre. Então essa é a verdadeira história da Páscoa, que o Senhor Jesus nos ama, morreu em uma cruz. Não tem nada a ver a respeito de coelhinho. Coelhinho não tem nada a ver com a história de Jesus, com a história da Páscoa. É Jesus. Então Jesus te ama. Então nessa Páscoa não troque o cordeiro, tá bom? Porque não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã Jesus ressuscitou. Feliz Páscoa, criança. Se lembra, Jesus é a nossa Páscoa. Cristo já ressuscitou.